A Guerra Fria ela vai ser contexto para muita coisa. Então, antes de falar dela em si, eu vou falar aqui da criação da ONU, que se estabelece após a Segunda Guerra. Não sei se vocês se lembram, mas entre a Primeira e a Segunda Guerra, né, no período entre guerras, nós tivemos uma pré-ONU, né, que tentava, a Liga das Nações, né, que tentava que a Segunda Guerra não acontecesse, né, que não houvesse mais uma guerra mundial. Como a gente percebeu, houve uma falha da Liga das Nações. A ONU é baseada na Liga das Nações, mas com um organismo muito maior, muito mais complexo. Temos um organograma, né, um jeito de organização da ONU imenso, mas basicamente eu tenho alguns pilares, que são a Assembleia Geral, tudo bem? Que reúne aí todos os países, entre muitas aspas, membros, né, os países que têm soberania, que são reconhecidos, né, por outros países, por isso tem soberania. As agências especiais, como a Agência para a Agricultura e a Alimentação, a agência, o Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados, também é uma agência da ONU, ou ainda a Organização Mundial de Saúde, enfim, uma série de agências que vão fazer estudos de campo e propor algumas alterações, algumas mudanças, alguns planos de um jeito um pouco mais mundial. Não há necessariamente a obrigatoriedade de seguir esses planos, só quando há um assinar de um tratado, algo nesse sentido, né? E o Conselho de Segurança, que aí tem o nosso interesse, porque o Conselho de Segurança vai impactar demais no nosso tempo, né? O Conselho de Segurança, importante você ter uma clareza conceitual, ele não é formado apenas por 5 países, ele é formado por 15 países, 15 membros, 10 são temporários, rotativos, tudo bem? Pode ser esse nome rotativo também, e 5 são permanentes. Esses permanentes remetem ao fim da Segunda Guerra Mundial, tá? Nós temos aí Reino Unido, França, China, Rússia e Estados Unidos. Eles são, vejam bem, membros do Conselho de Segurança, que tem como objetivo central manter a paz no mundo. Entretanto, esses países são os principais vendedores de armamentos do mundo. Existe uma contradição aí, existe um paradoxo. Como que eu posso ser contra algo que me beneficia economicamente? Né? Então, é uma problemática muito grande que nós temos hoje. Quero a paz, mas vendo a arma, né? Por exemplo, vou dar um exemplo bem emblemático disso, né? Os Estados Unidos na guerra entre Irã e Iraque, após a Revolução Iraniana de 79, os Estados Unidos falou para o Saddam Hussein, que naquela época era parça dos Estados Unidos, né? Saddam Hussein, invada o Irã, porque olha só, esse regime, ele vai tomar toda essa região, invada o Irã. O Iraque invade o Irã e ao mesmo tempo que os Estados Unidos dava arma para o Iraque, ele dava arma para o Irã também. Então os dois estavam se matando, basicamente para os Estados Unidos tomar o poder e tomar o petróleo da região. Então veja, essa questão bélica é sempre muito mais complexa do que a nossa lógica, né? Às vezes a gente tenta seguir a lógica das coisas, mas não é bem assim. Da mesma forma, o Conselho de Segurança, que tem um poder estabelecido a partir da Segunda Guerra Mundial, ele tem essa contradição de ser principal vendedor de armamento e manter a paz. Um outro exemplo disso é o caso do uso de armas químicas na Guerra da Síria, em que toda vez que a ONU, o Conselho de Segurança, se reúne para falar vamos tentar intervir na Síria, no sentido de punir o governo Assad por usar armas químicas, e a Rússia sempre usa o seu poder de veto, né? Porque esses países eles têm o poder de veto. Se 14 países votarem uma questão, favoravelmente a uma questão, e um país permanente votar contra, isso não passa, tudo bem? E é o que aconteceu no caso da Síria, quando em 2013 houve, recentemente também, mas em 2013 houve o uso de armas químicas comprovadamente pelo governo do Bashar al-Assad, e o Conselho foi votar se ia intervir ou não em termos de sanções, né, punições ao governo. E a Rússia, como é favorável, parceira do Assad, negou essa interferência. A China foi atrás, porque sempre vai atrás da Rússia, né? O que limita muito a possibilidade de ação também do próprio Conselho. O Brasil é sempre aquele país que levanta a questão de uma reforma do Conselho de Segurança, só que a gente é um zero à esquerda no processo geopolítico. Então, assim, a gente até pode propor, mas daí isso acontecer, né? A gente tem tantos problemas internos, não consegue resolver nem a gente,
quanto mais uma questão que a gente não tem muita legitimidade, que é a geopolítica, né? Mas, de fato, temos razão em dizer que o Conselho precisa ser reformado, mas daí ao Brasil fazer parte, já há uma distância muito grande. Bom, além dessa questão da ONU, nós temos, feita pela própria ONU, a divisão entre Israel e Palestina, que tem uma outra aula só sobre isso, né? Na verdade, a criação do Estado de Israel, cujo plano é de 1947 e a sua aplicação em 48, e logo em seguida já gera uma guerra. Desde a guerra, né, eu tenho o primeiro armistício, depois a Guerra dos 6 Dias, depois o Yom Kippur, depois a tentativa de paz, as intifadas, uma guerra em 2014, processo bastante complicado, tem uma aula inteirinha só sobre isso, mas nós temos a criação do Estado de Israel a partir da ONU, tudo bem? Além disso, essa questão também toca um pouco nos dois choques do petróleo de 73 e 79, né? Brevemente, a gente precisa entender que quando nós tivemos a criação do Estado de Israel, houve várias guerras, existiu em 73 uma tentativa dos Estados Árabes de retomar alguns territórios que nós tínhamos, que Israel tinha tomado na Guerra dos 6 Dias. E aí eles escolhem o feriado religioso judaico, né, o Yom Kippur, para essa intervenção, para essa guerra. Eles atacam, começam a ganhar, né, os Estados Árabes começam a ganhar os territórios de volta, e aí o Israel perdendo tudo, porque realmente um feriado religioso, os soldados estavam descansando, não estavam de prontidão, então os Estados Árabes começam a ganhar, só que uma ajuda decisiva para a vitória de Israel, que é justamente uma ajuda dos Estados Unidos. Como uma retaliação por isso, os Estados Árabes, reunidos na Organização dos Países Exportadores de Petróleo, a OPEP, criada em 60, fazem um choque, né, provocam um choque do petróleo com aumento do preço. Isso acontece justamente para atingir os Estados Unidos em 73, né, que vai ser conhecido como o primeiro choque do petróleo. O segundo choque do petróleo, ele acontece em 79, justamente naquela guerra que eu estava comentando agora há pouco, entre Irã e Iraque, porque a guerra gera uma grande instabilidade numa área produtora, o que vai mexer com os preços do petróleo, reduz a produção, aumenta muito o preço, tudo bem? O segundo choque do petróleo, então. Além de tudo isso, durante esse período de Guerra Fria, que é o grande contexto, eu ainda tenho a descolonização afroasiática. Essa descolonização, cada país vai ter sua particularidade, né? Alguns vão negociar, isso vai ser ruim, porque vai manter o país europeu dominando a área, outros vão lutar, e lutar de maneira assim bastante intensa e com muita resistência do colonizador, como é o caso da Argélia, por exemplo, em que a França praticamente massacrou o povo argeliano por conta da sua revolta, mas mesmo assim a Argélia consegue a sua independência. Aí nós chegamos finalmente ao momento em que eu vou falar especificamente da Guerra Fria e de alguns pontos que acontecem nela, né? A Guerra Fria ela pode ser definida como a guerra improvável, mas a paz também impossível. Ou seja, é o momento em que nós temos uma grande tensão no mundo, em que a possibilidade de uma guerra era sempre iminente, mas ela não era provável porque eu tinha armamentos nucleares dos dois lados, então uma ameaça nuclear dos dois lados. Obviamente que uma bomba nuclear não ia acabar com o mundo, mas ia destruir uma boa parte dele, né? 2 bombas. Só que é sempre aquele negócio, né? Vou tacar uma arma nuclear lá, eles vão devolver, a gente acaba com, pelo menos, o mundo importante, as duas superpotências, né? Estados Unidos e União Soviética. Então existia sempre essa tensão, só que não uma possibilidade real de uma guerra. Só que o medo era sempre constante. A bipolaridade, vocês sabem, era estabelecida a partir dos Estados Unidos, representante típico aí do capitalismo, e a União Soviética com o seu socialismo real, tá? Lembrando que aqui, no período entre guerras, eu já tenho capitalismo versus socialismo, só que não existia a representatividade dos Estados Unidos de um lado, da União Soviética do outro, isso não era algo bem marcado. Durante a Guerra Fria, isso é muito marcado, e a Guerra Fria ela pode ser comparada, já vi questões comparando, a Guerra Fria com aquele jogo de tabuleiro, War, porque você conquista zonas de influência, tudo bem?
Então seria assim, uma guerra como a Primeira Guerra Mundial é uma guerra como uma guerra da Idade Média, uma guerra de xadrez, tudo bem? Que eu posiciono ali os peões, tudo bem? Eu tenho um combate direto. Já a Guerra Fria não. Eu tenho zonas de influência. Obviamente acontecem guerras, são as guerras quentes durante a Guerra Fria. Né? Eu tenho os embates, né? Mas o que eu quero conquistar são a maior parte de países favoráveis a mim. Né? Para isso eu tenho também a corrida armamentista, que vai favorecer os dois lados a manterem essa questão de ameaça, tudo bem? Também a corrida espacial, que demonstrava um uso intenso da tecnologia, tipo assim, ó, eu estou chegando mais alto, eu estou chegando mais longe, então eu tenho mais técnica, eu tenho mais tecnologia. Essa tecnologia pode ter a arma aí no meio, né? Eu posso usar ela para outro fim, né? E na corrida espacial, obviamente, é bom a gente lembrar alguns nomes. Se você levar a rigor, me parece mais sensato você falar que a União Soviética ganhou a corrida espacial do que os Estados Unidos, porque eles chegaram primeiro, né, Sputnik, depois Yuri Gagarin, né, mas os Estados Unidos têm o trunfo, que a gente sempre fica falando que será que foi, né, que é a chegada até a Lua. Tudo bem?